Irmãos, abra sua Bíblia. Salmo de número 91, somente o versículo número 2. Salmo de número 91, versículo de número 2. Júlio, eu preciso de um pouquinho só mais de retorno. Me ajuda aí que também não veio. Aleluia. Glória a Deus. Aí. Tema da mensagem dessa noite: segurança em Deus. Amém? Salmo de número 91, verso de número 2, diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Vamos repetir? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Curve a sua cabeça, estaremos orando a Deus. Senhor, carrega esta mensagem com o poder do Teu Espírito Santo e fale poderosamente em nossos corações. É o que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Irmãos, vocês já devem ter ouvido algumas mensagens minhas onde eu disse que as 3 manifestações vitais da presença, do poder, da intenção de Deus sobre a vida do homem está na provisão, na proteção e na direção de Deus das nossas vidas. E na área da proteção nós vamos encontrar uma palavra que hoje tem sido um clamor daqueles que moram aqui no Brasil, em lugares de riscos, em lugares perigosos. A área da proteção, ela exige algo que se chama segurança. Amém, irmãos? Então, quando nós falamos de segurança, nós sempre vamos estar ligados também à confiança, porque você nunca estará seguro se você não for uma pessoa confiante. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos perceber é que algumas coisas estão invertidas, porque em vez da confiança gerar segurança, as pessoas estão buscando segurança para depois ter confiança em Deus. Ou seja, Deus necessita manifestar alguma coisa para que eu possa me entregar por completo a Ele. E isso é um erro. A confiança, irmãos, na verdade é uma certeza absoluta de que Deus está comigo. Você confia em Deus? Pastor, eu confio. E quais são os sinais que mostram que você tem uma confiança em Deus? Como é que você pode falar que confia em Deus, que quando há uma saída que não provém de Deus, essa é a escolha que você faz? Então, quando eu confio em Deus, a primeira coisa que eu preciso ter certeza absoluta é que o que Deus fala funciona. Quem está entendendo, diga amém. Ele diz assim: olha, sede pacientes. E tem pessoas que alimentam uma ansiedade, são pessoas ansiosas. E não sei se você sabe que a ansiedade é uma manifestação da insegurança. A pessoa tem tanto medo de que algo dê errado, que ela começa o quê? A ficar insegura. A insegurança vai firmando a ela uma não confiança em Deus. E automaticamente acontece aquilo que Jó escreveu lá atrás. Ele diz assim: olha, porque aquilo que eu temi sobreveio sobre mim. Então, na verdade, você vai perceber que, embora Jó tivesse umas características tremendas e difíceis de achar, as que ele tinha em um homem só, a Bíblia diz que Jó era justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Não era tão simples. Mas quando ele iria sacrificar, a Bíblia diz que ele sacrificava por todos os filhos, porque ele pensava: vai ver se o meu filho tem um pecado. Ali eu percebo que é uma manifestação de
segurança. Ele confiava no sacrifício. E nós não podemos confiar em nenhum sacrifício. A nossa confiança tem que estar plenamente em Deus. Deus está comigo porque eu orei de manhã cedo. Então deu tudo certo. Eu orei, levantei rápido, tinha um compromisso, não tive tempo de orar. Deus não está mais comigo. Isso é uma mentira. Deus falou assim, Jesus falou, olha, eis que estarei convosco até a consumação dos céus. Quantos acreditam nisso? Amém? Então nós não podemos nos rodear de certas crendices, de certas palavras que na verdade demonstram uma sensibilidade espiritual, demonstram uma comunhão plena com Deus, mas não vale de nada. Você quer vencer a ansiedade que há sobre você? Quero, pastor, porque isso tem me destruído, isso tem me consumido. Então você precisa gerar uma confiança plena em Deus. Aí você estará seguro. Então o salmista, ele diz assim, olha, eu direi do Senhor. O que eu falo a respeito do Senhor? O salmista começa dizendo, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí ele diz, olha, eu falarei a respeito de Deus o seguinte, que Ele é o meu Deus. Então, se eu quero ter segurança em Deus, eu preciso colocar Ele como meu Deus. O Senhor que o Antigo Testamento cita, nada mais é do que Jesus. Jesus não é o Senhor? É ou não é? Então o Senhor que é citado pelos escritores do Antigo Testamento estão falando de Jesus. Jesus precisa ser o seu Deus, a sua cabeça. Por quê? Ele vai dizer quais são as características daquele que tem Jesus como Deus. Olha, Ele é o meu refúgio. Nós aqui que servimos a Deus, não vamos tomar um pilequinho ali na esquina, porque estamos um pouco deprimidos. Nós não temos esse refúgio. Nós não ficamos na internet, para passar. Nós não precisamos disso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Porque eu tenho a Jesus como meu Deus. Então automaticamente, olha, Ele é o meu refúgio. Se eu tenho momentos de perigo, eu tenho refúgio, e esse refúgio é Jesus. Se há momentos de tristeza, de perdas, porque tudo isso vai vir sobre a tua vida, né, irmãos? Você não fica aí achando que você é um bambambam, porque não é não. Tem tempo de sorrir, tempo de amém? É esse tempo. E nesse tempo o que eu faço? Uma grande maioria das pessoas desvia. Aí bota a culpa em mim, bota a culpa na missionária, fala que eu não gostava do louvor. Não, negativo. O teu refúgio não é a igreja. Olha, no dia que nós conseguirmos, se é que isso será possível, tirar as responsabilidades que foram postas na igreja e transferir para Jesus, nunca mais você vai ver crente de meio tigela. Sabia disso? A igreja não salva, quem salva é o Senhor. A igreja não é refúgio, o refúgio é o Senhor. Então conduzir até a igreja é uma coisa. A pessoa adquire a capacitação de suportar 2, 3, 4 horas de culto, não é questão ainda. Por quê? Porque ainda não teve um encontro com esse que é o refúgio. Se aparece um problema, uma calúnia, uma fofoca, um desemprego, a pessoa vai, eu desanimei, né, pastor? Sabe o que, Marcos? Então você nunca teve a Jesus como seu Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Porque aquele que tem ao Senhor como Deus, uma da primeira característica que o salmista diz, e é difícil você encontrar na Bíblia alguém que tenha tido mais comunhão com Deus do que Davi, irmãos. Pelo menos nas manifestações do Antigo Testamento é complicado. Igual a Davi, eu posso dizer aí, Daniel, Samuel, foram pessoas que tiveram uma comunhão tão extrema que quando Deus cita em Jeremias a possibilidade dele mudar de opinião acerca de algo que ele já tinha falado, ele diz assim, olha, nem se Daniel e Samuel viessem falar comigo, não mudaria. Mas tu vê a influência que os camaradas tinham com Deus. Deus estava convicto daquilo ali. Então Davi, ele sabia como era Deus. Você quer aprender a se refugiar em Deus aqui nessa noite, irmãos? Como é que eu faço? Eu compro uma camiseta, aquelas malhadas, qual é o nome daquela? Do exército? Estamos falando, tá? Isso.
quando começa a guerra, o primeiro a se esconder, se encolhe. Quando o vento começa a soprar, o caldo começa a engrossar, ó, amarela. Mas como é que eu faço para fazer com que o Senhor seja o meu refúgio? A primeira coisa, você precisa ter conhecimento de quem é o Senhor, irmãos. Eu fico impressionado como as pessoas gastam um grande tempo da sua vida procurando ministérios, procurando fazer alguma coisa dentro da igreja e nem sabe a palavra de Deus, não conhece quem é Jesus. E hoje Deus quer abrir os seus olhos, irmãos, porque Ele quer ser um lugar de refúgio. Olha que palavra: aquele que habita faz morada contínua e permanente. Quer fazer morada contínua e permanente nos esconderijos do Altíssimo? É lugar de paz, irmãos. Ele diz: olha, a sombra do Onipotente terá tribulações, terá lutas constantes. Acabou a luta, não, mas tem um valezinho para você passar. Encerrou o vale, não tem um funil, porque assim os crentes andam. É assim ou não é? Eu não quero que você ande dessa forma, porque há um lugar de descanso para a tua alma, há um lugar de refrigério para a sua alma, e este lugar se chama Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Então vamos ver o que eu tenho que fazer para que eu possa ter uma vida segura em Deus. Eu separei alguns fatores aqui, 3 fatores por causa do horário, e o primeiro fator é manter o coração limpo. Vamos ver o que a Bíblia diz. João escrevendo a sua primeira epístola, Júlio, bota lá para mim, 1 João 3,21. Vamos ver o que ele diz acerca disso aí. 1 João, capítulo 3, verso de número 21, diz assim: olha, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Então você vai perceber que uma das coisas que fazem com que as pessoas se sintam inseguras, não confiantes nas promessas do Senhor, é um coração bambo, é um coração duro. Olha o que está dizendo: olha, se o nosso coração não nos condena, então meu coração, acho que vai ajudar lá agora. Se o nosso coração não nos acusar, na minha tradução está condenar. Essa aqui de baixo, essa é aquela está também, não nos acusar. Temos confiança diante de Deus. E quantas pessoas aqui, irmãos, não tem nem a certeza se foram perdoados ou não? Quantas pessoas aqui que ainda trazem alguma acusação dentro da sua alma? Não, mas eu sou a pior das criaturas, eu sou a pulga do carrapato, eu sou o lixo, o pó e a cinza. Você já viu Jesus ensinar alguém a orar assim? Você já viu isso? Já viu? Se alguém me viu, por favor, me mostre. E quando orares, direis: olha, eu sou o pó da cinza do lixo. Jesus nunca trouxe uma palavra dessa para a igreja dele, irmãos. Pelo contrário, ele diz: olha, vós sois eleitos do Senhor, vós sois sacerdócio santo, tu és filho de Deus, escolhido. Olha que palavra diferente, porque esse tipo de pensamento que as pessoas tentam colocar dentro de nós vai gerar um coração de acusação, um coração medroso, um coração inseguro. Será que Deus perdoou? Ai meu Deus, eu olhei a menina no trabalho, acho que já estou no pecado, pronto. E entrei na fila, tem até o Fraio dizendo, vou repetir, tem uma música que fala, a fila da promessa. Isso, essa aí. Não sai da fila da promessa não, eu sei que ela está na fila. Ou talvez hoje grite a sua ceia, fica aí, é hora aqui. E se tropeçar, vou lá para o fim da fila, e a fila é grande, e vai lá para o fim de novo, e vem andando na passeira. Quando chegou pertinho, meu Deus do céu, eu vou cair, não vai. Volta para o fim da fila. Isso é uma brincadeira que fazem com a igreja do Senhor. Olha para o seu amigo assim: não existe fila. Acaba com essa história na sua vida. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Acaba com esse negócio. Por quê? Porque esse tipo de raciocínio, tá lá, olha lá, traz condenação. Esse tipo de mentalidade traz condenação. Porque, olha para mim, não, Deus te escolheu quando você ainda era pecadora e pecador. Então não adianta agora tentar dar
debate cultural, ele falou, opa! E já começou a bombar, né? O suor vem na testa, e você cortando voltava, só estou cortando aqui. Quando a mulher passou, ele falou, lá de cima da passarela, o irmãozinho falou, pastor, tô te vendo, hein? Isso foi verdadeiro. Você está entendendo? Então, peraí, irmãos, olha aqui para mim. Dá para você limpar o seu coração hoje? Manter o seu coração limpo? É melhor você orar para você, poxa, rapaz bonito, eu sou uma mulher casada, poxa, menina bonita, eu sou. Mas, irmãos, isso não é pecado. O pecado é a cobiça. Sabe o que significa a cobiça na raiz? Deixa eu explicar. A cobiça é quando você nutre um sentimento maligno de desejo sobre alguém. E você só não pegou na atitude porque ainda não teve a oportunidade. Olha aí. Então Deus está vendo. Deus conhece a nossa natureza. Deus conhece o nosso coração, irmãos. O que mais eu tenho visto, até estava conversando com o irmão hoje, são pessoas hipócritas no nosso meio, que impõem as coisas para os outros, mas no fundo está todo envergado. E eu repreendo isso no nosso meio, em nome de Jesus. Então, olha, a primeira coisa que diz aqui, olha, mantenha o coração limpo. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Olha o que a confiança gera. Bota lá, Júlio, vamos lá. Verso número 9. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, o que acontece? Vamos repetir esse negócio que vocês não entenderam. O coração, quando ele está firme, seguro e confiante, o apóstolo João está dizendo que qualquer coisa que lhe pedimos dele, aqui não tem senha, aqui não tem final de fila, aqui não tem ver se você escorregou ontem, deixa eu ver. Não existe isso. Você tem um coração convicto dentro do Evangelho, você não vive procurando pecado. Então o que acontece? Tudo que você pede, você recebe. Agora, por que eu peço e recebo? Porque guardamos os seus. E na área da atitude, como é que a nossa igreja é? Bom dia, Laura. E fazemos o que é à vista do Senhor. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Então isso aqui é uma verdade. Um coração inseguro, quando vai pedir, não recebe, não guarda os mandamentos e não faz o que é agradável aos olhos de Deus. Porque essa história de você tentar servir a Deus com um sentimento de pena de si próprio, tadinho, coitado, tem uma vida tão dura, isso não manifesta a presença de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Pastor, mas como é que eu tenho que ser arrogante? Não, você tem que ser convicto de que Deus é contigo. Você pode dizer isso aqui nessa noite? Diga assim comigo: Deus é comigo. Deus é comigo. Mais uma vez. Deus é comigo. Mais uma vez. Deus é comigo. Mais uma vez. Deus é comigo. Esta é a verdade que tem que estar arraigada na sua alma. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Isso é uma verdade. Pastor, eu tenho um gigante para enfrentar. O que fez? Qual o sentimento que tinha em Davi? Confiança em Deus. Ele era confiante porque ele conhecia as promessas de Deus sobre a vida do povo. Deus jamais iria dar derrota ao povo dele, dando o povo na condição que estava. Eu acredito que qualquer pessoa que tivesse a coragem da ala do pessoal de Israel de descer no vale para lutar contra Golias tinha vencido. Mas o que eles se impressionaram? Eles se impressionaram com o tamanho do gigante. Só para você ter uma noção, o livro de Samuel, capítulo 17, onde fala acerca da batalha de Davi contra Golias, os 5 primeiros versículos falam da grandeza de Golias. Só para você ter uma noção, como é que o escritor, o escriba que ali estava narrando aquele acontecimento, ficou impressionado com o tamanho. Ei, para de se impressionar com o seu problema e começa a impressionar o seu problema com o tamanho e a grandeza do Deus que você serve. Qual o nome dele? Jesus. Irmãos, Jesus foi o único, nem Mahatma Gandhi conseguiu, que venceu no silêncio. Irmãos, Jesus não estava lutando contra o sistema
sistema religioso, Jesus não estava lutando contra os sacerdotes, Jesus estava lutando contra o diabo. E o diabo nós vencemos ele no silêncio da oração, na convicção e a certeza do que a Escritura Sagrada é a única arma poderosa em Deus que nos dá vitória contra todos os principados e potestades que se levantam contra a nossa vida. Eu preciso confiar nisso, porque senão quando você vê os gigantes da sua vida, você não vence. Aí você fica 40 anos esperando para ver se Deus envia um Davi. No caso dele foi 40 dias. Ninguém tinha coragem. Tudo para ele. Você vai falar, vou nada. Olha o braço dele. O cara me deu uma abraçada, arranca a minha orelha fora. Então, peraí. Davi, quando desceu o vale, ele estava convicto. E a convicção de Davi não nasceu de qualquer maneira. Nasceu de quê? De um coração firme, de um coração puro, de um coração limpo. O mundo nos ensina que nós devemos ser maliciosos, malandros, espertos, não dá mole para ninguém. Aí Jesus fala, não, você tem que ter um coração puro e limpo, um coração sincero, um coração franco, porque através de um coração desse que está preparada a morada do Espírito Santo na sua vida. E você prefere o que? A tua esperteza que tem te conduzido aos fracassos da vida, ou você prefere as grandezas do Espírito Santo? Então limpa o teu coração hoje, meu irmão. É malícia, uma soberba muito grande. Não, eu não posso dar mole nisso, porque é meu irmão, é minha irmã, é meu parente. Por que essa rinha de galo no nosso meio? Irmãos, olha só, a Bíblia diz, olha, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos. Você já teve a capacidade de cancelar a dívida de alguém? O irmão te dá 10 mil reais, assim, irmãos, Deus te abençoe, eu vou te abençoar. Já teve coragem? Desconto é muito, né? Se fosse 10 reais, aí vocês estão entendendo? Porque aquele que muito perdoa é o que Jesus ensina, irmãos. Você quer ser perdoado? Uma dívida de 10 mil aqui não quer, mas tu é capaz de perdoar? Então tu não vai ser perdoado. Quem está entendendo? Diga amém. As armas espirituais que Paulo fala são essas, irmãos. As nossas armas não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus para destruir sofisma e toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você acredita nisso que Paulo escreveu? Diga um glória a Deus aí. Então, peraí, meu irmão, olha como é que o nosso coração ainda se encontra entupido de coisas que não prestam. É medo, é insegurança. Pastor, mas não é todo mundo, né? Tem muito safado aí no meio da igreja. Tem, concordo com você. Por isso que Deus deu para aqueles que têm um coração limpo um dom chamado discernimento. O discernimento, ele não julga o que ele vê, ele julga segundo a reta justiça. O Espírito faz com que você veja a alma da pessoa. Porque tem pessoas que na verdade querem ser boas, mas a alma está corrompida pelo pecado. Quem lembra que de vez em quando estou sempre falando aqui que o bom homem do bom tesouro do seu coração tira o quê? Coisas boas. E o mau homem tira do mau tesouro dos seus corações coisas más. Então qual é o coração seu que você tem? Você pode até querer ter um bom coração, mas você tem? Porque as consequências das suas ações é que vão mostrar. Então, pastor, eu preciso aprender a limpar o meu coração. Começa hoje a limpar o seu coração. Tira tudo aquilo que não presta. Contra a sua mente, irmãos, pode vir pensamentos de prostituição, de pornografia. Isso tudo pode estar na área da mente. Agora, você colocar isso no seu coração e alimentar isso, você vai ter problemas com Deus. E é o que acontece. Ninguém sabe, eu não contei para ninguém, mas Deus sabe. E a sua vitória não vem de mim como pastor ou do ministério dessa igreja. A sua vitória vem do Senhor. Então automaticamente eu preciso estar atento a isso. Então, primeiro fator, se eu quero ter uma segurança em Deus, em nome de Jesus, mantenha um coração limpo. Segundo, busque conhecer ao Senhor. Irmãos, olha para mim, presta atenção no que eu vou te dizer. Você precisa conhecer quem é Jesus. A maioria das pessoas conhece Jesus
Você precisa conhecer quem é Deus. Vamos ver o que o salmista, o próprio Davi falou, no Salmo número 9, verso 10. Põe para mim lá, Júnior. Vamos lá. Você falou que quer confiar em Deus, né? Quer ter uma segurança. Olha o que ele diz lá, Salmo número 9, verso de número 10. Temos aí? Isso, olha. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Irmãos, olha para mim, você nunca confia em quem você não conhece. É verdade ou não é? Hã? Você consegue confiar em alguém que aparece na sua casa e fala assim, deixa eu dormir aí? Você bota na sua casa? Estou perguntando, você bota? Não. Isso é um sistema de defesa, irmãos. E algumas pessoas têm Jesus como essa pessoa que bate a porta e fala, deixa eu fazer morar aí no seu coração. Você fala, eu não te conheço, não. Tem pessoas que não querem deixar Jesus entrar na sua vida, não é porque são ruins, é porque não sabem quem Ele é. Acham que Jesus vai privar da escola no final de semana, do jogo de futebol. Falar nisso, eu acho que é uma dieta tcheca. Estamos orando, nossa. Não entendi a gracinha, hein? Vamos lá, vocês estão entendendo? Jesus não veio aqui para tirar o seu prazer. Pô, pastor, demorei para arrumar aquela mãe, cara. Não posso. Porque não conhece a Jesus. O Jesus que alguns lugares têm ensinado é um Jesus que aceita a doença. É um Jesus espírita kardecista que quer fazer com que você se conforme com o que você está vivendo. Só não usa o mesmo linguajar dos kardecistas. Não chama isso de karma. Não fala que é uma reencarnação em outras vidas. Mas a palavra de consolo é a mesma. É um Jesus que é cheio de si. Vai ver. Pode ser. Irmãos, eu não conheço e não quero negócio com esse Jesus. Eu quero com aquele que diz, ó, tudo que pedir meu nome eu faço. Não tem meio termo o Jesus da Bíblia Sagrada. Então estão pregando outro Jesus aí, irmãos. Se você conhecer o Jesus, Filho de Deus, você nunca mais vai querer que ele saia da sua vida. Nunca mais. Você é capaz de dar a sua vida por ele. O que hoje faria com que você conhecesse a morte face a face? Nada faria. Porque aqueles que me amam dão a sua vida por mim. E agora? Você diz que ama Deus, não deixa nem ele entrar, mas não estou te acusando. Você não deixa ele entrar porque você não conhece. Porque se conhecesse, né, você já tinha posto ele para dentro há muito tempo, já tinha preparado para ele um lugar para ele repousar, tinha lavado os pés, os cabelos, tinha preparado um bom alimento. Então, peraí, como é que eu vou ter confiança em Deus se eu não conheço o Senhor? Porque olha o que o salmista está dizendo agora: confiarão. Está falando no futuro. Confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Irmãos, o maior problema também nosso é um problema de interpretação das palavras a qual a Bíblia escreve. O que significa buscar? Alguém pode aí se habilitar em me ajudar na mensagem? O que significa buscar? Ir atrás. Ir atrás é perseguir, não é buscar. O que é buscar? Não, procurar não é buscar. Não, o que é buscar? Vocês estão entendendo? Como é que vocês vão buscar a Deus se você não sabe o que é buscar? Vamos lá. Buscar o quê? Não, ele vai mandar eu buscar alguma coisa que não é meu. Quase lá. Olha, Domingos. O que é buscar? Opa, e trazer consigo. Quem entendeu, diga amém. Buscar é ir em encontro de e trazer consigo. A Joyce me deu uma ordem para que eu vá ali buscar a chave. Então eu desço, vou ao encontro da chave, olho para a chave.
O que caracteriza a busca é eu ir. Eu não estou mais cuidando com essas coisas. Pegar e trazer comigo. Aí ela vai para o pessoal, o pastor buscou a chave. Nem sei quem é. Pois eu vou. É sua mesmo? Ó, Deus está aqui, viu? Vamos espiritualizar esse negócio. Você está entendendo? Então, olha só, olha. Deus nunca desampara os que vão ao encontro, acham e trazem consigo o Senhor. Deu glória a Deus por isso. Então, buscar a Deus é isso. Agora, eu não posso achar a Deus aonde Ele não está. Quem lembra de Maria? Coração sincero, doído. Passou uma noite vendo o bom mestre em sofrimentos terríveis. E agora ela vai se lamuriar ao pé do túmulo e lá ela encontra um anjo sentado na pedra. E um anjo olha para ela e diz aqui: o que faz isso aqui? Porque tu procuras aquele que vive no meio dos mortos. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Ele já se foi. E tem gente que procura Jesus em uma vida morta, em obras mortas, em lugares mortos. Quem está entendendo? Eu não sou irmão, você está na cara estranha. É o frio. Você está entendendo esse negócio? Deus não desampara os que buscam. Agora, você para buscar alguma coisa, você tem que saber onde está. E a Bíblia diz que Jesus está aonde? Onde é que a Bíblia diz que Jesus está? Aonde? Onde? Ninguém sabe se é onde está Deus, você sabe da mão. A destra? Olha aí. E como é que eu faço para chegar lá? Ele me ensinou a orar. Opa, está melhorando o negócio. Então, para buscar Deus, eu preciso ter uma vida de oração. Tu tem? Então responde para eu. Se quieto. Deixa quieto, calma, respira fundo. Você, pastor, vai me ver o minha agora. Ou não? Essa vez passa. Amém? Você não tem uma vida de oração, querido. Você acha que orar é fazer uma reza? Senhor, está com o meu dia, tem misericórdia, livra do mal, olha aí o acidente, a bala perdida, o seminário. Amém. Mas sai para trabalhar. Pronta 1001 mente, passa cheque segundo, rouba, dá cascudo nos outros na rua, xinga do trânsito. Ai, seu filho. Mas depois você, eu quero te agradecer pelo meu dia. Você buscou a Deus? Buscar a Deus é o quê? É você buscar um meio de você consertar aquilo que está ruim. Senhor, eu xinguei hoje a beça, você que ouviu. Eu xinguei aquela moça. Eu passei um cheque sem fundo. Me ajuda a vencer isso. Eu estou envolvido. Me ajuda. Sabe o que significa a palavra ajudar? Colaborar. Deus nos promete nos ajudar. Sabe o que significa a palavra aliviar? Tirar a carga excessiva. Vai ficar uma carguinha que você é capaz de carregar, mas a excessiva Deus tira. Então, peraí, meus irmãos, a vida não é tão fácil assim não. Olha o que está dizendo aqui, olha. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Então você precisa buscar a Deus. Porque tem gente que, na verdade, olha, o ministério está desamparado por Deus há muito tempo. E dentro da igreja. Por quê? Porque eu não busco o Senhor. Você precisa, a partir de hoje, buscar a Deus. Não é buscar a Deus porque, estou com a doença, pastor, descobri uma enfermidade e eu preciso buscar o Senhor. Foi curado e acabou. Não. Jesus não é um amuleto. A sua vida não depende da cura que você precisa, do casamento que está ruim. Deus pode consertar o seu casamento e assim mesmo você continuar sendo uma pessoa infeliz. Agora, se Jesus entrar, ainda que possa demorar para o seu casamento, a alegria do Senhor te fortalecerá, porque esta é a promessa de Deus. Essa é a diferença, irmãos. Jesus não veio trazer calafrios, arrepio, sensação. Jesus veio mudar você. Essa é a proposta do Evangelho. Então, olha aí. Segundo fator, busque o seu Senhor. E o terceiro e último, em situações de risco, você precisa confiar.
Esse fator aqui é o principal. Mas eu fui chamado para pregar na nossa igreja sede sobre um tema muito complexo e complicado, que é o clamor. Porque todas as vezes que a palavra clamor ela é citada na Bíblia, ela está de uma forma direta ligada, sabe o que? A palavra angústia. Você analisa na sua casa. E eu percebi que todas as vezes que a palavra confiar é citada na Bíblia, está sempre relacionado a situações de extremo risco. O que significa correr um risco? Eu vou arriscar. Quando eu corro um risco, é quando eu me coloco numa situação de dar certo ou dar errado. E ninguém quer se colocar nessa situação, porque não quer trazer a culpa caso dê errado. Então prefere que o errado se dê por si próprio. Não vai ter a minha ajuda. Eu não vou me colocar numa situação de risco. As pessoas preferem viver sofrendo do que arriscar a vitória. Aí entra a palavra de Deus. Porque o que vai trazer? Olha para mim. Olha para mim. O que vai trazer a você uma confiança para que você possa colocar em risco o pouco que você tem? Eu preciso de uma garantia, pastor. É assim ou não é? Hã? Eu queria um dinheiro emprestado. Tá bom, então você me deixa o seu relógio aqui com garantia. A garantia é o quê? Se você não me pagar, eu não fico no prejuízo. É assim ou não é? E as pessoas querem uma garantia de Deus. Pastor, o senhor falou isso sobre oferta bacana, muito bonito. Eu vi até que está escrito, mas eu não tenho uma segurança, uma confiança para poder ofertar o meu pouco. Quem me garante que vai acontecer? Essa palavra, quem me garante, ela é gerada, sabe por onde? Do sentimento chamado dúvida, insegurança. Deus, quando encontra com Abraão, a Bíblia diz que não tendo ele por quem jurar, jurou por si mesmo. Irmãos, estou falando do tempo atual. A palavra de Deus, ela tem poder. A credibilidade de uma pessoa é destruída quando as palavras que essa pessoa diz não trazem segurança por conta da sua conduta de vida. Tentaram fazer isso com o apóstolo Paulo. Para destruir Paulo, só se a gente enfraquecer a palavra que ele prega. Não conseguiu. Como é que você vai confiar em Deus se você não confia no que ele diz? Então vamos ver o histórico de Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem para, e nem filho do homem para. Tendo ele dito algo, porventura se arrependerá. Vamos para a história. Me diga alguém aí algo que Deus tenha falado, por mais impossível que seja, que não aconteceu. Vou falar de impossíveis, coisas grandes, não vou falar de portinhas não. Deserto, sol de 50 graus na sombra, 7 a 3 dias. Quando encontra água, graças a Deus encontramos água. Tocou na água, a água era amarga. É de soltar um palavrão quem não tem Deus, é ou não é? Deus deu solução para o problema ou não? Deu? Outra coisa feita, seca também, não tinha água. Moisés parado, encostado na rocha. E Deus diz assim, ó, está com sede? Estou aqui na rocha. A água já estava na rocha, só que Moisés não sabia. Deus sabe de todas as. Toca na rocha, a água está aí. Saiu água. Mar fechado. 3 milhões de judeus. Não estou falando de 100 mil habitantes que nós fez para primeiro, não. No deserto mandou 100 mil pessoas, 190 mil, né? Aqui em Cachoeira. No deserto andaram 3 milhões de homens
e as crianças. E olha que o judeu vai ter filho. Você vê, não forma família, formava tribo. Imagina a muvuca que era. Imagina o falatório quando ele viu o mar vermelho. Dá agora para pensar o zum que foi? O zum foi tão grande que tão foi. Moisés correu para e falou: é agora aí, Jeová! Eu devia estar parecendo que eu estou ouvindo um clamor aqui. Você, Moisés? Quem foi? Ó, o mar está fechado. Melhor seria se eu deixasse eles morrer lá. Que mar? Essa pocinha aí? Manda o povo marchar aí, vai. Funcionou? Funcionou? Funcionou, irmãos? Funcionou. E tu ainda está com medo de quê? O povo voltou 40 anos no deserto e não se perdeu. Chegaram onde Deus queria que chegasse. Funcionou. Deus falou para Josafá: essa guerra não terá esperança, porque o Senhor pelejará por vós. Parai e veja o livramento do Senhor, o teu Deus te dará. Josafá olhou e falou assim: então tá bom, ficar aqui louvando. Irmãos, a Bíblia, eu nunca vi isso. A Bíblia diz que os inimigos no campo de batalha, um matou o outro, sem que Israel soltasse uma flechada. Esse é o Deus que eu e você servimos. Deus diz assim: olha, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A minha palavra não voltará vazia, antes se cumprirá aquilo a qual eu a enviei. E tu não confia no que ele diz? Meu irmão, confia até de olho fechado. Tem muita gente que confia mais na palavra profética dita por um homem: eis que eu digo, do que na escrita. Eu confio na escrita, não desprezo a dita pelo homem, porque eu sei que Deus usa as pessoas na profecia. Eu tenho um dom, sei como é que funciona, eu sei como é que é. Agora essa aqui não falha. Isso aqui, quando você abre e começa a analisar, começa a buscar a Deus, começa a orar, você fala: eu quero que aconteça, acontece. Para de ficar se envolvendo a partir de hoje com sentimento de insegurança, com sentimento de medo, com segurança, com sentimento de temor. Seja segurante e confiante nas suas decisões, porque Deus gosta daqueles que confiam nele. Deus se agrada quando você diz: não está escrito aqui, eu estou cumprindo o que está escrito para a honra e para a glória do meu Deus. Amém? Fique de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Estaremos fazendo a oração de encerramento. Antes eu gostaria de fazer uma leitura aqui. Meu Deus, do testemunho da irmã. Aleluias. Cadê a Maísa, né? Cadê ela?